Olá, bom dia a todos. Bem-vindo a mais um webinar da Brapsa. Eu sou Juliana Frois, faço parte do time de comunicação e marketing da Brapsa. Hoje estou representando o Edmundo Gomes, superintendente da Brapsa. Ele teve um imprevisto, não pode estar aqui conosco. E antes da gente dar início ao webinar, informo que os microfones, câmeras vão estar abertos, liberados, o chat também está liberado para que todos possam interagir. A gente só pede para que levantem a mão para a gente poder chamar e vocês interagirem com a nossa convidada. Este é um webinar que está sendo gravado, posteriormente vai ser disponibilizado no canal do YouTube da Brapsa, e todo o material apresentado aqui também vocês receberão junto com o formulário da pesquisa de satisfação por e-mail. Vamos esperar só mais alguns segundinhos para a gente já dar início. Ok, vamos lá, vamos respeitar o pessoal aqui que está pontual, né? Agora, sem me estender muito, dou as boas-vindas à nossa convidada de hoje, a Vitória Oliveira, CEO da Conectábil. Ela vai, nesta manhã de sexta-feira, explanar bastante um assunto enriquecedor aqui relacionado a feedback. Bom dia, Vitória, seja bem-vinda. Bom dia, Juliana. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que se dispôs a estar aqui, né, numa sexta-feira, 9 da manhã, abrindo mão ali dos seus afazeres, para falar um pouco sobre comunicação, que é um tema muito importante dentro das nossas empresas hoje. Eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês. E até antes da gente começar, gente, vamos lembrar que hoje é sexta-feira, que já está todo mundo aí vindo de um feriado, de carnaval, então é para esse momento ser um momento gostoso para todo mundo. Então, peguem o café de vocês, levantem a mão, é um bate-papo. Então, poxa, eu estou com uma dúvida desse item, levanta a mão, a gente vai tirando dúvida. Isso aqui é um bate-papo, a gente vai conversando. Eu não quero ficar falando aqui sozinha, quero que realmente vocês venham comigo nessa. Todo mundo aqui já está conseguindo ver aqui a minha apresentação? Já consegui visualizar. Sim. Bom, a Juliana, ela... Opa, deixa eu voltar aqui. A Juliana já me apresentou, então eu não vou perder o meu tempo aqui falando de mim. Eu sou Vitória, para quem não sabe, CEO da Conectábil atualmente, mentora de carreira e liderança. E hoje o nosso bate-papo é sobre comunicação. E aí eu quero começar trazendo um conceito de comunicação para vocês, que eu gosto muito, que é o conceito alfa e beta. Ele serve tanto para a nossa própria liderança, quanto para o nosso estilo de comunicação. O que esse conceito ele diz? Que os alfas são aqueles comunicadores que têm a sua essência ali um pouco mais de liderança, aqueles que geralmente já são expostos desde sempre para ir lá na frente, para tomar as rédeas das coisas. Aqui na nossa tela, ele é caracterizado como um lobo. O que isso quer dizer? Eu brinco que o alfa, ele tem cheiro de alfa. Sabe aquela pessoa que quando chega no ambiente, todo mundo já entende que ela está no controle, que ela está no comando? Geralmente, essas pessoas que têm a comunicação em alfa, elas também têm uma comunicação um pouco mais direta, um pouco mais objetiva, sem muitos rodeios, e ela pode até ser mal interpretada em alguns momentos. Essa comunicação, ela pode passar do ponto, ela pode virar uma comunicação um pouco mais agressiva e menos funcional. Então, a gente tem ali essa divisão de alfa, não tem certo e não tem errado, mas a fortaleza dele é ser mais confiante, é ser mais direto, é ser mais objetivo, enquanto a fraqueza dele é ter um perfil que pode soar um pouco mais agressivo. Já do outro lado, a gente tem os nossos betas, que aqui simboliza por uma coruja. Por quê? Eu brinco que se você tem um beta no seu time, provavelmente ele é o legalzão da turma. É aquela pessoa que todo mundo gosta de se relacionar. Porque a comunicação dele, enquanto o alfa é mais vertical, a gente tem um beta que ele é mais horizontal. Então, é aquela pessoa inclusiva, aquela pessoa que ouve bastante. Não é à toa que ele aqui está simbolizado por uma coruja, que é um animal mais analítico, né? Que tem uma visão mais estratégica no escuro. Então, quando a gente fala aqui de coruja, é um cara que ouve um pouco mais, que pensa um pouco mais para falar, ele tem uma comunicação mais horizontal.
E qual que é a grande dificuldade de alguém que tem uma comunicação em beta? Como ele é, lembra que eu falei, o legalzão da turma, né? Dentro da nossa empresa, a gente consegue enxergar quem são essas pessoas. Ele gosta de estar sempre muito bem com todo mundo. Então, ele tem um pouco de dificuldade para conversas mais difíceis, para tomar decisões, para entregar feedback. Então, ele acaba postergando. Ele é um bom, eu brinco que o beta ele é um bom procrastinador. Ele dorme falando, amanhã eu falo, amanhã eu faço, outro dia essa conversa, hoje não. Então, ele evita algumas coisas. Então, enquanto a gente tem um alfa com uma comunicação mais vertical, a gente tem um beta com uma comunicação um pouco mais horizontal. Mas até para vocês começarem a se avaliar, eu trouxe aqui um quiz. Ele não é o teste oficial para a gente saber quem é alfa, quem é beta, mas a gente começa a ter um cheiro do que a gente realmente é no dia a dia. E por que é importante a gente se conhecer? Porque quando a gente sabe qual é a nossa fortaleza e qual é a nossa fraqueza, a gente consegue, no dia a dia, ajustar a nossa comunicação para ficar cada vez mais funcional. Então, quando a gente não sabe, a gente age de acordo com a nossa personalidade. Mas quando a gente entende, a gente começa a ser um pouquinho mais funcional. Então, vamos lá. Esse quiz é para ser feito. Eu peguei um papel e uma caneta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. E aí, cada pergunta, ela tem uma resposta A e B. Vocês vão ouvir a pergunta, lendo aqui comigo na tela, vão ouvir as alternativas A e B e vão escrever qual é a alternativa que vocês mais se identificam. Então, vamos lá. Pergunta 1, eu me identifico com a A ou B. E só vai colocando 1A, 2B, vai colocando as respostas. O que eu preciso do comprometimento de vocês? Que vocês serão o mais transparentes possível, porque a gente tende a querer responder aquilo que a gente acha ideal e não o que a gente realmente é. Então, transparência é essencial, senão a gente vai sair daqui com uma resposta errada. Segundo, não pensem muito para responder, porque quando a gente fica pensando muito também, a gente se confunde daquilo que é real e aquilo que a gente está imaginando. Então, ouviu a pergunta, lembra ali da sua última atitude em relação àquilo, como você se comportou, e já responda. É um quiz bem rapidinho, só para a gente começar a entender se a gente é alfa ou beta. Vamos lá, primeira questão. Em uma reunião que ninguém chega a acordo nenhum e vira uma bagunça, o que você faz? Geralmente você pega a palavra, organiza e divide as tarefas, ou você pega a palavra, mas tenta facilitar a comunicação de todo mundo, garantindo que todos serão ouvidos. Você é aquela pessoa que já pega, já resolve, ou não, ouve todo mundo antes de tomar qualquer decisão. A ou B? Próximo. Não vou deixar vocês pensarem muito, tá? Quando algum liderado seu está explicando muito inexplicável, sabe aquela pessoa prolixa, começa a falar e não termina nunca? A, você sente uma vontade incontrolável de interromper a fala dele, já resumir. Ou B, deixa ele falar tranquilamente e depois mostra os seus argumentos de forma mais estruturada. A ou B. Próximo. Me sinto confortável em posição de poder. Essa é fácil. Sim ou não? Precisou coordenar um projeto, fica confortável ou tem um pouquinho de receio? A ou B? Próximo. Costumo me arrepender mais por ter falado ou feito algo ou por não ter falado ou feito algo? Não sei se alguém queria falar alguma coisa para o microfone. Não. Eu não sei se eles pegaram, viu, o último. Todo mundo pegou aqui essa questão? Costumo me arrepender mais por ter falado ou feito algo ou por não ter falado ou feito algo. Quando coloca a cabeça no travesseiro, pensa no quê? Meu Deus, devia ter falado ou eu não devia ter falado. Características que me descrevem. Letra A, parecer mais agressivo, dificuldade em delegar, cobro demais a mim e aos outros. Ou letra B, bom relacionamento com a maioria das pessoas, dificuldade para dar feedbacks, esgotamento físico ou emocional. Eu sei que algumas pessoas vão falar, as duas coisas, mas qual é a que mais te descreve no dia a dia, você costuma? A ou B? Vitória, ele não mudou aqui o slide pra gente. Agora foi. Agora mudou. Foi. Eita, Vou repassar todas as questões, então, para ver se todo mundo colocou todas as respostas, tá? Bem rapidinho.
Vamos lá. A primeira é, em uma reunião que ninguém chega a acordo nenhum e vira uma bagunça, o que você faz? A ou B? A segunda, quando algum liderado seu está explicando muito o inexplicável. A ou B? Me sinto confortável em posição de poder. A ou B? Costumo me arrepender mais por ter falado e feito algo ou por não ter falado ou feito algo. Características que me descrevem: parecer mais agressivo ou bom relacionamento com a maioria. E aí chegamos à conclusão. E aí eu quero que vocês escrevam aí no chat para eu ter um pouquinho de noção se a gente tem mais alfa ou mais beta aqui. Então, quem deu a resposta A como a maior parte das alternativas é um perfil comunicação tipo alfa. Quem deu B é uma comunicação tipo beta. Então, escrevam para mim aqui, alfa, beta, só para eu ver correr aqui e ver se a gente tem mais alfa ou mais beta aqui dentro dessa sala. Olha lá, beta, alfa, beta, alfa. Por enquanto, estamos bem divididos aqui. Agora um pouco mais de alfa aparecendo. Legal. Gente, então, recapitulando, se eu tenho uma comunicação tipo alfa, geralmente a minha fortaleza é ser uma pessoa um pouco mais objetiva, eu não tenho medo de dizer aquilo que eu penso, eu consigo me expressar, eu consigo ser mais funcional, mas ao mesmo tempo, se eu não tomar cuidado, eu posso passar do ponto e parecer mais agressivo, em algum momento parecer desrespeitoso, então eu preciso tomar cuidado com aquilo que pode também derrubar a minha comunicação assertiva dentro de alfa. A minha comunicação é um pouco mais de poder, é um pouco mais vertical, então pode parecer em alguns momentos até muito, eu posso parecer uma pessoa muito autoritária, porque a minha comunicação ela é um pouco mais vertical. E isso não é ruim, tá? Isso pode ser muito positivo e pode ser muito funcional, porque o alfa geralmente ele é mais prático, ele resolve tudo. Já o beta, ele tem a comunicação mais horizontal, então ele pode realmente ser uma pessoa vista como muito legal, as pessoas podem se aproximar dele com um pouco mais de facilidade até do que de um alfa, pode se abrir mais com ele, mas ele tem, ao mesmo tempo, também uma grande dificuldade, que é se indispor com as pessoas. Então, isso pode atrapalhar, ele pode procrastinar decisões importantes para o dia a dia. Lição de casa aqui, esqueci de falar que eu adoro dar lição de casa, então já vai a primeira para vocês. Entender dentro do time de vocês quem tem uma comunicação mais alfa e quem tem uma comunicação mais beta, até para você conseguir olhar quais são os pontos que essa pessoa ela vai se dar bem, quais são os pontos que você precisa tomar cuidado. Então, se na empresa de vocês você tem uma liderança muito alfa, pode ser que as pessoas, o restante do time, estejam enxergando essa liderança de forma mais agressiva, com um pouco mais de pressão. E se você tem uma liderança beta, talvez essa liderança também esteja procrastinando decisões que precisam ser tomadas. Então, qual que é o ideal, Vitória? Ser alfa ou ser beta? Não tem certo e não tem errado, a gente só precisa entender o perfil tanto nosso quanto das pessoas, para a gente saber como lidar com isso no dia a dia. E qual que é o melhor dos mundos? Que a gente tenha dentro das nossas empresas metade de um e metade de outro. Eu brinco que todo alfa precisa de um beta e todo beta precisa de um alfa. Na minha divisão de sociedade aqui, a gente sempre foi muito dividido, porque quando uma vai lá e passa do ponto, vem outra ali, assopra um pouco e faz o papel um pouco mais horizontal. Ao mesmo tempo, como quando um beta quer prorrogar uma decisão difícil, vem a outra que é alfa e fala, não, vai ser hoje, essa decisão a gente vai tomar agora. Então, um acaba impulsionando o outro naquilo que cada um tem de fortaleza e ajudando o outro naquilo que cada um também tem de fraqueza no dia a dia. Então, esse é só um contexto para a gente começar a entender um pouquinho do perfil, tanto nosso quanto da nossa liderança ou do próprio time. Então, façam essa lição, analisem, vocês vão receber depois essa apresentação. Então, se quiserem aplicar o quiz no time de vocês, apliquem. Não é, de novo, não é o teste oficial, mas é uma forma de a gente começar a entender um pouquinho o perfil dessas pessoas para melhorar a nossa comunicação com elas.
Então, agora a gente vai entrar no feedback, que para mim é uma das armas de comunicação mais importantes para o mercado de trabalho hoje. E eu quero que vocês, primeiro de tudo, esqueçam tudo que vocês já ouviram falar sobre feedback. E quem aqui trabalha com gestão, com liderança, com RH, sabe que feedback é uma palavra que dá um frio na barriga das pessoas, que é uma coisa inexplicável. Eu mesma, as minhas primeiras experiências de feedback, o dia do feedback na empresa que eu trabalhava lá no início da minha carreira, era o dia que eu queria sair correndo, assim, não queria ir trabalhar esse dia, porque me remetia a uma coisa muito ruim. A gente até tem algumas conotações, principalmente aqui em São Paulo, que a gente utiliza para feedback, que as pessoas já entendem que isso não é uma coisa legal, que isso é uma coisa desconfortável. Então, primeiro de tudo, é esquecer tudo que a gente aprendeu sobre feedback, para a gente abrir a nossa mente para receber realmente a informação, uma informação nova e uma informação funcional do que é o nosso feedback. Eu costumo dizer que todo feedback, ele é um presente. Então, se a gente tivesse até ao vivo aqui, eu ia fazer todo mundo repetir em voz alta que todo feedback é um presente. Porque quando a gente entende isso, uma chave muda na nossa cabeça. E mais do que a gente, liderança aqui, entender isso, é o time entender isso também, que todo feedback é um presente. E se todo feedback é um presente, o que não dá para ele ser é negativo. Então, a partir de hoje, quem está aqui está proibido de usar o termo feedback negativo. Ah, eu vou dar um feedback negativo, ou eu recebi um feedback negativo. Não existe presente negativo. Todo presente é um presente, independente do seu conteúdo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu convide todos vocês para minha festa de aniversário. Provavelmente, a grande maioria vai me trazer um presente. Tem presente que eu vou abrir e eu vou achar o máximo. Eu vou falar, nossa, que lindo, parece que você leu a minha mente, eu queria isso. Tem presente que eu vou abrir e vou falar, ah, poxa, que legal, a pessoa me comprou um presente, obrigada, mas é uma coisa que talvez não vá servir, ou eu não vou usar, ou eu não gostei. Ah, tem presente que a gente pega e a gente fala, meu Deus, de onde essa pessoa tirou a ideia de me dar isso? Acho que ela realmente não me conhece. O que tem em comum em tudo isso? Tem presente que eu vou amar, que eu realmente espero e que eu vou sair utilizando. Como tem presente que eu vou gostar, mas não vai servir naquele momento, eu vou guardar para uma outra ocasião, a hora que servir eu uso. Como tem presente que eu vou pegar e vou agradecer, porque eu sou educada, eu jamais vou falar, nossa, não gostei, devolve, não vou fazer isso. Vou agradecer, mas não vou utilizar, vou doar para alguém, vou na loja trocar. Mas em todos os casos eu vou agradecer, porque alguém se disponibilizou a tirar um tempo para me comprar e me trazer esse presente. Então, o feedback é a mesma coisa. Tem feedback que a gente vai realmente esperar e vai encaixar certinho. Tem feedback que a gente vai ficar surpreso, não vai servir naquele momento, mas com o tempo a gente vai ver que serve sim, que tem a nossa cara sim. Como tem feedback que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque às vezes não vai ser funcional. Mas em todos os casos, o que a gente precisa fazer é agradecer e lembrar que todo feedback é sim um presente. Então, a partir do momento que a gente entende isso e o que o nosso time também entende, muda a visão. O feedback ele fica mais leve, ele deixa de ser aquele momento que as pessoas ficam com dor na barriga porque não sabem se vão ouvir aquilo que elas gostariam. E eu brinco que feedback, assim, você quer um presente que é o nosso antigo feedback negativo, né? A mudança de rota, que é um feedback melhor do que aquele que te dá a oportunidade de mudança, de olha, você está indo por um caminho que não é o caminho legal, volte para o caminho correto. Esse é o melhor feedback, é o melhor presente que alguém poderia dar e receber dentro das empresas, a oportunidade de mudança. Então, vamos lá. A gente tem dois tipos de feedback. O primeiro, que é o nosso antigo feedback negativo, é o que eu chamo agora de mudança de rota. E é exatamente, gente, como usar um Waze, né? O líder, quando ele vai dar um feedback de mudança de rota, ele tem a mesma atitude que o Waze tem quando a gente sai do caminho. Ele recalcula a rota para que a pessoa volte para o caminho. Então, não existe nada de negativo nisso. Eu sou muito perdida e toda vez que eu saio com o GPS, ele manda eu para um lugar, eu me enfio em outro e ele vai recalculando e em algum momento eu chego no meu destino. Então, que é presente melhor do que eu poder concluir o meu caminho. Então, esse feedback é um feedback de mudança de rota e é um excelente presente. E aquele que a gente chama de feedback positivo, e agora a gente não chama mais porque todo feedback é positivo,
é o reforço de comportamento. E aí aqui tá uma coisa que parece clichê, mas que é muito importante. Ser humano tem sistema de recompensa. Eu brinco, não só o ser humano, né? A gente tem os próprios animais, eles também têm o sistema de recompensa. Eu brinco que todo mundo que tem cérebro tem. Então, se você tem cérebro, você funciona dessa mesma forma, independente de você achar que sim ou não. A gente gosta, sim, de ter reforço de comportamento, de pessoas que elogiem, de pessoas que exaltem alguma atitude nossa, e isso dá mais vontade da gente repetir. Então, se você é aquele líder, se você é aquele gestor que fala assim, eu não faço reforço de comportamento, porque essa pessoa não faz mais do que a obrigação dela, ela é contratada para isso, você está no caminho errado, um caminho que não é assertivo. Porque todo ser humano, todo mundo que tem cérebro, inclusive eu e você, a gente gosta de reforço de comportamento, a gente trabalha com reforço de comportamento. Então, a gente precisa, sim, enaltecer as atitudes que a gente gostaria de ver se repetindo dentro do ambiente de trabalho. Então, viu alguém fazer algo positivo? Reforce isso. Esse é um feedback de reforço de comportamento e ele é muito poderoso para que essa pessoa continue acertando e continue ali fazendo aquilo que você achou legal. Então, vamos tirar também essa mentalidade de que a pessoa não fez mais do que a obrigação dela, não. Se ela fez algo legal, o mínimo que seja, você precisa reforçar para que ela tenha vontade de repetir. Então, a partir de agora, só recapitulando, não existe feedback negativo, todo feedback é um presente e ele pode chegar de duas formas, ou como um feedback de mudança de rota, ou como um feedback de reforço de comportamento. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Por enquanto, tudo tranquilo? Vou imaginar que sim. Eu tenho uma pergunta. Quando que eu sei que eu faço esse feedback de redirecionamento de rota? Quando que eu sei que eu preciso fazer esse feedback? Toda vez que você viu que o seu liderado ou o seu par, eu brinco que o feedback ele não é só para quem está abaixo da gente, ele é para todo mundo, inclusive para o seu líder, para o seu chefe, para os seus pares. Então, toda vez que você viu que alguém pegou alguma direção que afastou a empresa, o time ou a própria pessoa do objetivo principal, a gente deve fazer. E eu gosto de falar, aproveitando a pergunta, Karen, que feedback bom é pão quentinho. O que isso significa? Que eu não posso deixar só para aquela reunião de feedback que acontece a cada 6 meses. Eu preciso fazer isso em tempo real, ou seja, aconteceu, o ideal é que eu faça ainda hoje. Se for alguma situação muito quente, eu espero até o dia seguinte para as pessoas esfriarem um pouco, digerirem, e aí eu aplico feedback. O que eu não posso fazer é deixar para dar daqui 1 mês, daqui 3 meses, porque ele perde ali o impacto dele. Ninguém já lembra exatamente como aconteceu daqui 3 meses, e a gente perde também a oportunidade de corrigir a rota logo, de ajustar algo logo de imediato. Então, eu brinco que eu gosto de um exemplo que é o feijão no dente. Se eu tiver aqui com uma salada, um feijão no meu dente, falando durante 40 minutos com vocês, e ninguém me avisar desse feijão no dente, eu vou ficar sendo constrangida aqui o tempo inteiro. O que eu prefiro? Que alguém venha, me chame aqui no chat e fale, Vitória, tem um feijão no seu dente? Aí eu vou lá e eu tiro esse feijão do meu dente. Quando eu penso em não dar um feedback para alguém no momento, o que eu estou fazendo é deixando aquela pessoa com feijão no dente. E aí você vai deixar o seu liderado com feijão no dente 3 meses até o dia do feedback? Você vai deixar o seu chefe 3 meses com feijão no dente até o dia que ele marcou para ter um one-on-one com você? Não. Então, por isso que é importante toda vez que a gente tiver essa vontade de procrastinar, principalmente os meus betas aqui na sala, que realmente tendem a procrastinar um pouco mais, lembra do feijão no dente. Fala, eu não vou deixar essa pessoa mais um dia com esse feijão no dente. Eu vou sentar, vou conversar e vou aplicar esse feedback. E, de novo, quando a gente lembra que feedback é um presente, fica mais fácil. Todo mundo gosta de distribuir presentes, todo mundo gosta de receber presentes. Então, quando a gente lembra que feedback é um presente, isso deixa também esse processo um pouco mais leve. E aí, galera, a gente precisa aprender como que o nosso cérebro processa esse feedback, porque senão a gente não consegue ser assertivo. E agora vocês vão começar a entender o porquê que a gente começou falando de comunicação alfa e comunicação beta, para ser mais assertivo aqui. Antes da gente falar como
como a gente entrega o feedback, a gente vai falar como a gente recebe. E aí eu quero que vocês pensem muito em vocês, tá? Antes de pensar em time, a gente vai pensar, eu quero que vocês pensem em vocês, porque o autoconhecimento nunca é demais. Então, toda vez que alguém recebe um feedback, principalmente aqui enfatizando o feedback que para a gente é mais difícil, que é a mudança de rota, como que o nosso cérebro recebe isso? Primeiro de tudo, a gente sobe, a gente tem essa escadinha que chama SARA. E eu brinco muito com essa frase. Às vezes o feedback dói, mas ele sara, significa que ele passa por essa escadinha. Qual que é o primeiro degrau dessa nossa escada? É a surpresa. Quando a gente recebe um feedback, a primeira coisa é a gente ficar surpreso com aquilo, né? A gente, nossa, não estava esperando isso, não pensei que isso fosse acontecer. Então, a surpresa é o primeiro degrau. Depois a gente vai para raiva. Aqui o SARA é em inglês, tá? Mas eu já vou traduzindo para vocês. A gente vai para o degrau da raiva. O que é esse degrau? É quando a gente começa, sabe, a bochecha fica vermelha, a gente sente aquele negócio ruim por dentro e a gente tem muita vontade de responder. Então, geralmente a gente está parado no degrau da raiva. A gente não conseguiu ainda entender esse feedback. Depois que a gente sai da raiva, a gente vai para o degrau que a gente chama de rejeição, que é quando a gente começa a ir atrás de justificativas. Ah, não, mas isso aconteceu por conta daquilo. Ah, mas eu nunca teria feito isso se aquilo não tivesse acontecido. Quando alguém justifica muito, ela provavelmente está parada ali no degrau da rejeição. Por fim, a gente vai para a aceitação, que é aquele momento que a gente pega o nosso presente e começa a usar. E aí depois a gente vai para o help, que é o degrau da ajuda, onde a gente começa a buscar ajuda para mudar aquilo que foi dito naquele feedback. Então, de novo, a gente passa por cada degrauzinho, e aí eu vou dar alguns exemplos para você. Gente que geralmente para na raiva, é aquela pessoa que usa muito e você. Eu brinco que isso aqui serve dentro de casa, inclusive, tá? Dentro do relacionamento. Se o seu parceiro, sua parceira, ele para na raiva, geralmente é aquela pessoa que fala, ah, e você? Às vezes você fala assim, olha, sai do celular, a gente tá jantando, e a pessoa fala, e você que ontem ficou o tempo inteiro no celular? Geralmente ela está parada no degrau da raiva. E você, o fato de não ouvir até o final, já interromper a sua fala, geralmente é alguém que está na raiva. A pessoa da negação, geralmente é aquela pessoa que tudo tem uma justificativa, ela não consegue entender que ela errou. Então, assim, ela errou porque fulano falou tal coisa, ela errou porque aconteceu outra coisa, ela errou porque... às vezes ela não rejeita o feedback do outro, mas ela rejeita consigo mesma. Então ela fica assim, ai, não é possível que eu fiz isso. Não, eu não fiz isso. Então ela começa a rejeitar aquilo para ela também. Então esse é o degrau da rejeição. E aí eu quero saber de vocês aqui no chat também, não me deixem sozinha, ou se quiserem também abrir câmera, microfone, fiquem super à vontade. Quero saber em qual degrau vocês mais param. E todo mundo para. Aliás, o que é bom vocês saberem, todo mundo passa por todos. Então, não existe assim, ah, eu não passo não, eu chego direto lá na aceitação. Você passa. O que acontece é que, às vezes, a gente passa já tão rápido que a gente nem percebe as outras fases. Mas todo mundo, esse é um mecanismo do nosso cérebro, tá? A gente passa por todos, em alguns a gente fica preso mais tempo. Eu, Vitória, paro muito na negação. Eu fico ali na negação um pouco mais de tempo. E hoje, como eu sei disso, eu já me identifico. Eu falo, poxa, eu tô na negação. Eu preciso superar, eu preciso ir lá para o final da minha escada. Então, eu quero que vocês escrevam aqui ou podem abrir o microfone para me contar qual degrau vocês acham que vocês param. Ju, eu vou puxar você para a conversa, porque o pessoal tá tímido. Bom. Não, na verdade, eu queria até te fazer uma pergunta. Fugindo um pouquinho da pessoa, falando um pouquinho de geração. Você percebe com experiência de mercado que as gerações que nós temos hoje de profissionais trabalhando, existe uma geração que aceita mais facilmente, que é mais aberta a receber feedback, a geração mais nova tem um pouco mais de dificuldade. Como é que é isso? Como que é o seu feeling para essa questão de geração? As novas gerações ficam mais no topo da escada, entre surpresa e raiva. As gerações atuais, elas subiam um pouco mais para cima ali da escada. Então, isso realmente tem. Por quê? A gente tem
uma geração anterior em que o sistema era de poder e controle dentro das empresas. Então, a gente até conviveu muito com aquela frase lá atrás, que está super ultrapassada, que é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, as pessoas já iam para o mercado de trabalho cientes de que elas receberiam ordens, de que as pessoas ditariam o que elas fariam e estava tudo certo. E aí as gerações atuais, elas já nasceram num mundo em que elas são mais tecnológicas, elas entendem do novo atual, então elas têm a percepção, e aí eu vou abrir aqui um espaço, uma licença, se tiver geração Z aqui, por favor, não fiquem chateados comigo, mas principalmente a última geração que a gente vê agora no mercado, que é a geração Z, que é mais imediatista, que nasceu com muita informação na mão, ela não precisa hoje do tempo de experiência que as pessoas tinham anteriormente para saber alguma coisa. Elas já acreditam que já sabem de tudo porque elas têm tudo na palma da mão. Então, elas ficam com mais raiva quando são contrariadas, elas já entraram num estilo de empresa que não é mais comando e poder, elas entram já na maioria das empresas, a era das startups, da gestão horizontal, então elas se entendem uma parte muito estratégica do negócio, e aí isso também impede, às vezes, ela de ouvir e de ajustar. Então, eu vejo muito as gerações, elas divididas entre começo da escada, as novas gerações, e subindo um pouco mais para cima, as gerações anteriores. Bacana. E aí, até aproveitando aqui, compartilhando, eu já passei por todos, depende do momento em que vem um feedback. Às vezes a gente fica na surpresa, às vezes a gente fica na raiva, muitas vezes a gente fica na negação. Quando você já está num processo mais amadurecido, dependendo até do feedback que você está recebendo, se ele é recorrente, vamos dizer assim, a aceitação acaba vindo mais tranquilamente, ou até dependendo do momento que você está de mudança, né, de maturidade, seja profissional ou pessoal, aí a aceitação vem mais tranquilamente. Isso, exatamente. Tem alguns pontos aqui, vão mandando aí no chat, gente, eu quero saber realmente onde vocês ficam mais. Mas o que eu vejo que acontece muito, e por isso eu começo com o conceito do alfa e do beta. O alfa, ele tende a ficar um pouco mais na raiva e na rejeição, principalmente na raiva, a grande maioria fica na raiva. Então, se eu vou dar feedback para alguém do meu time, que é um alfa declarado, que é uma pessoa que eu já sei que vai ficar no degrau da raiva por mais tempo, eu preciso ser mais estratégico. Então, eu não vou sentar com ele no ambiente mais formal que se tem e falar de qualquer jeito. Eu vou tentar usar uma linguagem mais branda, um tom de voz mais brando. Eu vou tentar levar ele para um lugar mais informal. Ao invés de eu falar na sala de reunião, vamos tomar um café na copa. E aí eu começo a destravar algumas coisas nesse alfa que fica muito tempo na raiva, para que ele receba isso da melhor forma. Então, a maneira com que a gente entrega o nosso feedback também diz muito onde essa pessoa vai parar. Se eu já sei que ela vai ficar com raiva, então por que eu vou usar uma linguagem mais agressiva? Se eu posso usar uma linguagem mais branda e dizer a mesma coisa? Por que eu vou sentar com ela de frente a frente numa sala de reunião, que eu já sei que ela vai vir armada, se eu posso levá-la para tomar um café e fazer isso num ambiente que ela não vai ter muito para onde estourar a raiva dela. Então, a gente precisa ser mais assertivo. Quando eu tenho alguém aqui que eu sei que é um alfa, que fica na raiva, eu dou o feedback de uma maneira. Quando eu sei que é um beta, eu vou dar um feedback de outra maneira. Por exemplo, a grande maioria dos betas ficam na negação, na rejeição. Então, eles não aceitam que foi daquela forma, porque ele não gostaria de ter errado, ele não quer se, lembrando, ele não quer se indispor com ninguém. Então, ele não aceita ele ter feito algo que teve algum tipo de indisposição, seja com o cliente, seja com alguém do time. Então, ele começa a criar argumentos. Ele começa a falar, não, mas olha, eu fiz isso porque fulano também já tinha feito dessa forma. Ele começa a achar justificativa. Quando eu tenho alguém do meu time que fica muito tempo na rejeição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir mais preparado com dados. Então, eu começo a dar dados, eu começo a dar fatos, eu começo a dar exemplos, porque quando eu começo a jogar esse tipo de argumento, ele não tem para onde correr, ele não consegue ficar justificando se eu tenho todos os números, se eu tenho todas as ocasiões, se eu tenho todos os episódios, ele vai ser empurrado para o próximo degrau, porque ele não vai conseguir ficar naquela rejeição, ele vai ter que entender. Então, a gente precisa ser assertivo e entender exatamente onde as pessoas ficam em cada degrau para eu conseguir, de fato, dar um feedback, eu brinco, envelopar o meu presente da maneira com que eu sei que essa pessoa vai receber melhor. Alguém abriu o microfone para falar?
Não? Deu para... Ah, Guilherme. Oi, eu não tinha aberto ainda, mas eu queria falar. Na verdade, assim, eu tenho duas dúvidas enquanto você falava. Acho que o que eu vejo muito, assim, que você estava falando, até voltando na questão do. Tem alguém, acho que com o microfone aberto. Tem alguém, acho que com o microfone aberto. E também está aplicando o ajuste da diferença lá dos 5% sobre os... Será que a gente consegue fechar? Aí, foi. Então, na verdade, assim, eu tenho muito essa questão quando estava falando do feijão no dente, né? Eu acho que, sem dúvida, feedback é uma questão muito importante e, ao mesmo tempo, contraditória, né? Então, tem muita gente que acho que não entende esse feedback pontual, né? Uma coisa não estruturada. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu já tive experiências onde eu chamo a pessoa e parece que não é um feedback para aquela pessoa, sabe? Eu acho que... E aí eu tenho um perfil mais beta, e eu acho que tem muito isso. Então, acho que correlaciona muito. Eu tenho muito esse cuidado em de repente, não ter uma linguagem mais agressiva com essa pessoa. Então, se eu vou dar um feedback de um ponto de melhoria para essa pessoa, por exemplo, eu acho que talvez como que eu poderia fazer para a pessoa ter um pouco mais de clareza de que eu estou dando um ponto de melhoria de uma forma mais gentil, né? Então já aconteceu situações onde, assim, eu tive que virar para a pessoa e falar assim, então, quando eu disse isso, eu quis dizer exatamente isso, assim, fui muito pro meu ponto de vista, muito agressivo, né, nessa tradução do que, mas a pessoa não tinha entendido, né? Então, sei lá, eu tive 3 conversas para que a pessoa entendesse efetivamente o que eu queria dizer, né? Até chegar nesse ponto que para mim é muito mais agressivo do que o meu comportamento, da forma como eu gostaria de receber o feedback, porque acho que a gente tem muito sobre isso, né? Como que a gente gostaria de receber um feedback? Acho que de estar muito atento a esses feedbacks. Exato. Guilherme, você sabe que essa é uma característica do beta mesmo, o feedback confuso. E eu tenho um exemplo até aqui dentro da Conectab, uma das minhas lideranças aqui dentro, a gente brinca que ela é uma betona, porque ela é muito beta, assim. Tudo que o beta tem, ela tem muito evidente. E aí, por um bom tempo, ela me mostrava o feedback dela escrito antes, para eu validar, para não ficar confuso. Porque quando você ia olhar aqui dentro, a gente tem hoje um ritual de, além da gente verbalizar isso, a gente formaliza por escrito também para todo mundo. Porque às vezes a pessoa está com o emocional muito aflorado e ela realmente não entende, então é bom ter aquilo escrito para ela assimilar depois. E aí, quando a gente ia ler esses feedbacks dela no começo, era muito confuso, a gente não sabia se aquilo era um elogio, se aquilo era realmente uma mudança de rota, porque o beta ele tende a querer florear muito para não parecer agressivo. E aí, às vezes, fica muito confuso, quem está do outro lado não recebe. Então, eu vou te mostrar já a resposta da sua pergunta está no meu conteúdo, a gente vai falar de técnica de feedback e como que a gente faz isso, mas já te dando esse spoiler, a ferramenta é usar técnica. A técnica ajuda a gente a não errar e ser o mais claro possível. E, primeiro de tudo, até para a gente aplicar a técnica, a gente entender também esse perfil de quem está do outro lado. Porque o macete do feedback não é você dar da forma que você gostaria de receber, porque cada um processa de um jeito. Então, a gente tem que entender como o outro é e como é funcional para ele receber. Eu sou uma pessoa muito objetiva, se alguém começar a falar muita coisa e ficar prolixo aqui comigo, não vai funcionar, eu não vou nem ouvir, eu vou desligar aqui minha escutativa e vou prestar atenção em outra coisa, porque aquilo não processa. Eu prefiro alguém que me dê uma porradona assim, e aí eu já entendi, do que qualquer outra coisa, que é muito diferente do seu perfil, por exemplo. E não tem certo e não tem errado. Por isso que eu tenho que pensar, não é porque eu gosto de tomar porrada que eu vou sair dando porrada em todo mundo, porque vai ter gente que não vai entender isso. E aí a gente precisa realmente entender o perfil de quem está do outro lado, qual degrau da escada ele fica parado mais tempo, para a gente organizar o nosso feedback para entregar de uma maneira que seja assertivo para ele. Então, talvez para você não funcionaria, mas para ele que está do outro lado, funciona melhor. Então, é isso que a gente tem que ver, mas eu vou dar realmente a resposta da sua pergunta já. Só quero ver se ninguém mais tem alguma questão ou dúvida em relação à nossa escadinha aqui do Sara. Mais alguém quer falar? Perguntar? Não?
Vocês ainda estão processando, né? Onde que vocês ficam. Mas façam isso, gente. Façam não só com o time de vocês. Aliás, mais uma lição de casa. Entender onde cada um do time que vocês ficam, onde o seu chefe fica, onde o seu sócio fica, para que você melhore essa sua comunicação no dia a dia. Inclusive, saber onde o seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada ficam, porque isso ajuda também até no próprio relacionamento. A partir do momento que a gente sabe disso, a gente já sabe como desmontar o outro ali na hora de dar um feedback mais incisivo. E aí, lembrando que feedback não é julgamento e feedback não é elogio. E toda vez que a gente aplica um feedback sem técnica, a gente cai no limbo de ou tá fazendo só um elogio ou tá fazendo um julgamento. Então, o que é julgamento? É tudo aquilo que eu falo que uma pessoa é. Então, se eu viro para o Guilherme e falo, Guilherme, você é muito confuso no seu feedback, eu estou julgando, porque o Guilherme, eu não conheço o Guilherme 24 horas para saber se ele é confuso, se ele não é confuso. Eu posso dizer que, Guilherme, naquele feedback que você aplicou para o fulano, da maneira com que você me disse que fez, pareceu confuso, a situação foi confusa, e não o Guilherme é. Então, toda vez que eu falo a respeito de alguém, você é imaturo, você é agressivo, você é... Já nem utilizei essa frase, porque isso cai no julgamento. E o que a gente quer fazer aqui é aplicar feedback para ele ser assertivo. Qual que é o objetivo do feedback? É pegar uma pessoa naquela escada e fazer ele correr naquela escada para ele chegar lá no degrau de aceitação e ajuda e mudar aquilo. O nosso papel aqui não é ficar pressionando ele num degrau. A gente quer que ele corra ao degrau. Então, toda vez que você for aplicar um feedback, você precisa pensar isso. Está estratégico e funcional a ponto dessa pessoa sair correndo nessa escada? Ou eu estou falando de um jeito, com uma carga tão pessoal e julgamento, que ela vai ficar parada mais tempo na raiva ou na negação, sarando desse feedback? Esse não é o objetivo, tá? Não é descontar a nossa raiva. Às vezes a gente quer e tá tudo bem, mas a gente não deve descontar o nosso emocional, as nossas emoções no outro. E também não é elogio. Quando eu falo assim, Guilherme, você arrasou no seu feedback. Isso não é um feedback de reforço de comportamento. Porque ele vai falar, legal, mas o que eu fiz que realmente me fez ter um bom desempenho? Então, eu tenho que descrever para ele qual foi o ponto legal e interessante para que ele tenha conhecimento suficiente para repetir aquilo da próxima vez. Então, quando eu falo você arrasou, ele vai entender como um elogio todo mundo gosta, tá tudo bem, mas ele vai ter mais dificuldade ali de aplicar isso no dia a dia. Então, a gente precisa realmente colocar o nosso feedback dentro de ferramenta, que é para a gente não errar. Deixa eu passar aqui. Eu gosto da ferramenta que chama SCI, Situação, Comportamento e Impacto. É a ferramenta que mais me ajuda a não errar, tá? Então, primeiro de tudo, o que eu costumo dizer? Para o feedback ser um feedback dentro aqui da nossa ferramenta, dentro da nossa prática aqui, o que eu costumo pensar? Vitória, isso facilita e vai ajudar vocês também. O feedback só pode ser dito se for um feedback que eu consigo ver através de uma imagem de uma câmera, de uma filmagem. Se eu não estiver vendo aquilo numa filmagem, está fora da técnica, eu não posso utilizar. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O S vem de situação. Qual é a situação que eu trouxe aqui de exemplo? É na reunião de hoje. Vamos supor que a gente estivesse aqui numa reunião presencial. Qual é a situação? A situação é na reunião de hoje. Se eu pego a imagem de uma câmera, uma filmagem ali da câmera da sala de reunião, consigo ver que está acontecendo uma reunião? Consigo. Então, está dentro da técnica. Se eu estivesse falando uma situação, ontem quando você pensou, eu consigo ver o pensamento de alguém através de uma imagem de câmera? Não. Então, está fora da técnica. Significa que se eu continuar fazendo isso, eu vou cair no julgamento. Então, eu tenho que tirar isso e eu preciso levar em consideração só aquilo que eu consigo ver através de uma filmagem. Então, situação aqui do nosso exemplo é na reunião de hoje. Eu vou para a segunda fase do feedback, que é o comportamento. Qual é o comportamento? O que aconteceu que me fez querer te dar esse feedback? Eu vou usar aqui a Juliana como exemplo. A Juliana pegou no celular 3 vezes. Se eu olhar na imagem da sala de reunião lá, a câmera da sala de reunião, estou olhando a imagem. Consigo ver a Juliana pegar no celular 3 vezes? Consigo, porque a imagem vai mostrar lá. No minuto tal, ela pegou uma vez. No minuto tal, ela pegou a segunda. No minuto tal, ela pegou a terceira. Então, se eu consigo ver,
ainda faz parte do meu feedback, está super dentro da minha técnica. Agora, se eu estivesse falando assim para Juliana, Juliana, na reunião de hoje, você ficou o tempo inteiro no celular. Se eu pegar a câmera, eu vou ver a Juliana com o celular na mão do início da reunião até o final da reunião? Provavelmente não. Em algum momento ela largou esse celular. Então, se eu falo que ela ficou o tempo todo, eu estou caindo num julgamento. Então, tudo que é redundante, sabe? Você sempre, você o tempo inteiro, você o tempo todo, não está dentro da técnica. Então, tudo que eu puder ver, o que eu consigo ver é que ela pegou 3 vezes no celular. Então, eu valido isso como técnica. E aí, eu preciso dizer para a Juliana qual foi o impacto dela ter pego no celular 3 vezes. Olha, Ju, naquele momento que eu te perguntei uma coisa na reunião, você não conseguiu me responder, porque você não estava prestando atenção, estava com o celular na mão. E aí, dentro do impacto, eu posso pôr o meu sentimento. Eu nunca posso dizer o que a pessoa pensou ou o que ela sentiu, mas eu posso dizer como eu me senti. Olha, deu a impressão que você não estava prestando atenção no meu conteúdo. Eu, Vitória, tive essa impressão. Eu também não posso dizer o que as pessoas pensaram ou sentiram. Eu só posso dizer por mim. Então, nunca assim, todo mundo viu que você não prestou atenção, Juliana. Não posso. Eu posso dizer por mim, não pelas pessoas. Então, SCI é sempre a situação, o comportamento, o que aconteceu para eu querer dar esse feedback e qual foi o impacto disso. E o impacto, eu brinco, né? Se eu quiser pôr um laço, eu coloco o meu sentimento ali para a pessoa entender o que significou para mim. E, gente, o melhor de tudo é, se você quiser pôr um bom papel de embrulho de presente, você também diz para a pessoa o que você espera dela na próxima ocasião. Então, aqui eu posso dizer, Ju, na reunião de hoje, você pegou no seu celular 3 vezes. Quando eu perguntei, você não conseguiu me responder. Deu a impressão que você não estava prestando atenção naquilo que eu estava falando. Eu sugiro que nas próximas vezes, deixe o seu celular no modo avião ou não entra na reunião com o celular para que você consiga prestar melhor atenção. Então, além de tudo, eu também mostro o caminho para a próxima vez. Então, isso aqui, lembrando, sempre que vocês forem construir um feedback, tentem utilizar essa ferramenta, essa técnica que é o SCI. E antes de aplicar, escrevam isso. Então, vão lá e colocam qual que é a situação. A situação é no processo de entrega do cliente tal hoje. Eu consigo ver? Consigo ver a pessoa processando lá o cliente naquela ocasião. Então, sempre faz o double check da câmera, para ver se a gente não está julgando ao invés de aplicar realmente o feedback. Comportamento, sei lá, a pessoa errou o processamento de uma folha de pagamento. Esse pode ser um comportamento. Se eu colocar uma microfilmagem no computador, eu vejo ela cometendo esse erro? Vejo. Eu vejo que ela cometeu esse erro porque, ao mesmo tempo, ela estava no WhatsApp conversando com um amigo. Se eu tiver câmera naquele computador, eu vejo. Então, eu posso dizer isso, desde que eu consiga trazer para a técnica e não esteja inventando na minha cabeça. E o impacto, a mesma coisa. O que aconteceu? Então, olha, com base nisso, a gente vai ter uma multa de X ou a gente vai ter um atraso de Y. Qual que é a consequência disso? E o meu sentimento eu posso também colocar se eu quiser. Então, realmente, eu me senti desrespeitado, eu também estava entregando aquilo e o seu trabalho impactou o meu. Então, sempre o que você sentiu e qual que foi a consequência disso. Das próximas vezes, eu sugiro que você feche o WhatsApp ou qualquer outra coisa naquele momento para não se distrair, para que consiga fazer o processo da melhor forma possível. Então, sempre mostrando também o caminho correto naquela situação. Deu para entender a SCI, gente? Utilizem isso e antes de aplicar, lição de casa, tá? Então, antes de aplicar, escrevam isso. E eu costumo escrever hoje todos os meus feedbacks, principalmente aqueles de mudança de rota, aqueles mais estratégicos, eu escrevo para não cair ali na situação de errar. Alguém levantou, acho que a mão, querendo falar ou não? E aí, só para a gente já ir caminhando para a finalização, eu sei que a maioria das pessoas conhece a técnica do feedback sanduíche. Feedback sanduíche é aquele que o pãozinho ali é um elogio, depois a gente vem com o nosso hambúrguer, o nosso recheio, é meio que a mudança de rota, e aí, por fim, a gente reforça ali pontos positivos, ou seja, um pouco mais de elogio também, para, né, fechar o nosso sanduíche. Eu, Vitória, particularmente, não gosto da técnica do feedback sanduíche, principalmente para pessoas com menos maturidade de empresa. Por quê?
Geralmente, a pessoa que ela tem um perfil um pouco mais de autocobrança, ela só vai pegar ali aquilo que é de correção. Ela nem vai ouvir os elogios, os reforços de comportamento. Então, ela vai ficar presa naquele ali, nossa, ele tá falando que eu sou ruim nisso, que eu preciso arrumar isso. Então, fica uma informação meio solta. Já tem outro tipo de pessoa, e eu digo que as novas gerações, as pessoas mais imaturas profissionalmente, elas tendem a deletar o que você falou de mudança de rota. Então, elas ficam só com o pão, só com elogio, e aí aquilo não é funcional. Quem que entende melhor o feedback sanduíche? Geralmente a pessoa que tem mais tempo de carreira, que tem mais tempo de maturidade profissional, aí pode funcionar com seu sócio, com seus líderes, talvez isso funcione. Mas eu acho que abre muito ali espaço. Desculpa, gente. Eu tenho um pet aqui fazendo bagunça do meu lado. Isso abre muita forma das pessoas viajarem ali e não vestirem aquele presente da forma com que a gente gostaria, ou não subirem naquela escada porque ficou no ar. Aqui não tem muito direcionamento, aqui a gente fala e a pessoa ela entende da maneira com que o perfil dela validar esse entendimento. Então, eu estou dizendo que não é para vocês utilizarem, não estou dizendo isso. Eu utilizo em casos específicos de pessoas que eu sei que têm maturidade profissional e que vão entender aquilo que eu estou dizendo. Agora, quando eu não conheço muito bem o perfil da pessoa, quando eu não sei se ela é madura o suficiente para ouvir um sanduíche, eu prefiro o SCI, porque ele impede, primeiro, eu como uma pessoa que estou aplicando feedback de errar, e segundo, ele também valida para que a interpretação de quem está do outro lado seja a melhor possível, porque a gente constrói ele em 3 etapas, e assim, só não entende quem realmente não quer entender o feedback. E aí, gente, já estou finalizando, vou deixar aqui vocês perguntarem se tem mais alguma dúvida, mas eu já deixei várias lições de casa, mas por fim eu quero dar aqui uma lição que é muito importante, que é você aplicar um feedback, você distribuir um presente hoje. Hoje é sexta-feira, hoje é um bom dia, as pessoas voltaram de carnaval, estão com a mente relaxada. Então, pensa num feedback, seja ele reforço de comportamento ou mudança de rota, a estrutura dentro da técnica do SCI, situação, comportamento, impacto, e façam a aplicação hoje. É a melhor forma da gente validar se vocês realmente entenderam. E depois vocês também podem pegar, acho que a gente já tem aqui os meus contatos na apresentação que vai para você. Poxa, ficou com dúvida? Vai lá no meu Instagram, no Instagram da Conectável, pergunta. Enfim, eu estou super à disposição de ajudar vocês nisso, mas eu quero que vocês façam isso. Tentem aplicar um feedback com base em SCI, validem a pessoa que está do outro lado, se ela é alguém que para na raiva, se ela é alguém que para na rejeição, se a sua comunicação é alfa, tente ajustar isso para ser mais assertivo, se é beta, também tente ajustar isso para ser mais assertivo, para que a gente tenha cada vez mais um bom ambiente de trabalho e uma comunicação funcional com base em feedback. Alguém quer perguntar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Vitória, eu vou mandar, acho que uma mensagem ali. Vou deixar eles perguntarem, depois eu quero te fazer uma pergunta. Tá bom. Para mim não está aparecendo, eu acho. Se tiver para você. Evandro, quer mandar no chat? O microfone está liberado. Ok, bom dia, pessoal. Bom dia. Muito bom dia. Conteúdo. Aprendendo bastante, né? A técnica SCI a gente já pratica aqui dentro da empresa. Uma das coisas que eu gostaria de saber é como a gente pode disseminar a cultura de feedback. Se tem uma técnica, se existe ou uma técnica propriamente de comunicação, para que a gente possa aprimorar esse princípio, porque hoje a gente usa isso dentro de uma plataforma já de intranet, né? Disponível para todos os colaboradores. Eu gostaria se existe algo para melhorar ou reforçar. Obrigado. Acho que a primeira coisa é colocar todo mundo na mesma página. Eu brinco assim, você vai sair daqui hoje um feed bocudo. Você vai chegar aí no seu escritório e vai começar a dar feedback, as pessoas vão estranhar, vão falar, do nada o Evandro começou a querer falar um monte de coisa e elas podem não receber isso tão bem. Então, a primeira coisa é colocar todo mundo na mesma página. Por exemplo, peguem esse material, reúna a liderança, coloca todo mundo na mesma página, pede para cada liderança reunir o seu time, coloca o time na mesma página. Gente, eu aprendi, olha, que feedback é um presente, que a gente recebe assim. Como vocês acham que vocês recebem? Então, primeiro, ensina.
o time, não dá para a gente só sair fazendo, todo mundo precisa estar na mesma página. Depois, coloque rituais que te obriguem a entregar esses feedbacks. Então, se não é algo tão espontâneo da cultura ainda, então a gente realmente precisa pensar em alguma estratégia. A gente usa a reunião semanal para aplicar o feedback para alguém, a gente usa o one-on-one uma vez por mês para aplicar um feedback para alguém, e aí com isso as coisas vão funcionando. A partir do momento que as pessoas começam a entender melhor o conceito, isso vai criando uma escala. Hoje aqui faz parte da nossa cultura, e as pessoas que entram, elas até brincam que no começo elas assustam, porque começa a pipocar feedback e às vezes ela vem de uma cultura que nunca nem ouviu um feedback. Então elas se sentem esquisitas no começo, mas depois entende que aquilo é tão fluido que a gente tem os pares se dando feedback, as pessoas falando. Então a gente fala disso o tempo inteiro, mas acho que o principal ponto é ensinar. Primeiro ensina, entende, mostra ali qual que é o objetivo do feedback, o quanto ele é importante para o dia a dia, e aí com o tempo as pessoas vão se soltando. Enquanto elas não se soltam, aí é a obrigação nossa colocar alguns rituais que ajudam a gente, obrigam a gente a fazer o feedback no dia a dia. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém? Vou aproveitar aqui a deixa. Vitória, fala um pouquinho. Os modelos, por exemplo, agora de operações, né? Modelos de trabalho, formato presencial, híbrido, 100% online. Isso tem uma diferença na hora de você tratar o feedback, de você trabalhar o processo de feedback dentro da cultura da empresa? Ele tem um detalhe mais operacional. Então, antigamente você estava do lado de alguém, era mais fácil você chamar, olha, vem aqui um minutinho quando a gente está no presencial. É mais simples, né? Vamos tomar um cafezinho ali na copa? E aí já tem essa troca. Agora a gente tem que se obrigar a fazer isso. Então, viu que aconteceu alguma coisa que precisa de um feedback? Se você estiver do remoto, gente, feedback para mim é sempre o olho no olho, tá? A escrita aqui, ela serve muito para a gente realmente se organizar depois, guardar aquela informação depois, organizar tudo que foi dito, mas nada substitui o olho no olho. Então, chama para um meet, dá esse feedback verbal, depois você vai lá e você formaliza por escrito, mas nunca só por escrito. Se acontecer alguma coisa, eu não consigo entrar num meet agora, um áudio já é muito melhor do que só escrever, porque quando a gente escreve, cada um pode interpretar de um jeito, e aí abre margem para muita coisa. Então, depende do nosso estado emocional, depende de muita coisa. Então, sempre o olho no olho é o preferencial, mas viu que não vai conseguir o olho no olho e não pode passar de hoje, grava um áudio, manda. E quando você está no presencial, gente, um café na copa, vamos ali na sala de reunião um pouquinho, sempre lembrando aí do feijão no dente para não deixar muito para depois, mas eu acho que a mudança, Ju, principal é operacional mesmo, de como a gente faz. Do resto, não tem muita diferença. Bacana. Pessoal, mais alguma interação? Mais algum comentário? Eu quero fazer uma pergunta. Vitória, você consegue dar uma dica para quem hoje lidera, principalmente a geração Z? Como é que a gente consegue fazer com que essas pessoas da geração Z, eu incluída, tá, gente? Sou Gen Z. Como é que a gente pode fazer para que essas pessoas consigam entender que um feedback, ele não é, né, algo tão negativo, que todo mundo fica realmente com essa impressão, principalmente as pessoas da minha geração. Como é que eu consigo mudar esse mindset dessas pessoas? Eu acho que a geração Z, como eu disse, ela fica muito tempo parada nos primeiros degraus ali da escada. Então, principalmente ali na raiva ou na rejeição. E aí a gente precisa entender isso e com base nisso a gente ser mais assertivo. Então, se eu sei que vai ficar com raiva, eu tenho, de novo, que trazer para um contexto em que eu desarmo essa pessoa, em que eu consiga mostrar o objetivo daquilo para ela. E eu gosto muito de, quando é geração Z, começar fazendo até o inverso, pedindo muitos feedbacks, porque daí essa pessoa entende o quão legal é ela também dar esse feedback, é ela ter esse espaço, essa liberdade. A gente sabe que é uma geração que gosta de liberdade, então eu peço feedbacks também para a geração Z, para que ele se sinta à vontade com esse processo, para que ele conheça o outro lado da história, para no momento que eu precisar aplicar esse feedback, ele consiga também entender isso de uma maneira mais
horizontal. E aí, essa dica é principalmente para os alfas. A gente tem uma comunicação, eu falo que eu também tenho comunicação em alfa. A gente tem uma comunicação vertical, que é aquela comunicação mais objetiva, mais sem paciência. E não adianta eu ter aquele pensamento que assim, eu sou assim a pessoa que lute. A gente pode pensar assim, mas não vai ser estratégico para o mercado atual. E eu, por muito tempo, relutei. Não, eu vou continuar sendo assim, o meu time que se molde para o meu formato. Hoje em dia, não. A gente, líder, se a gente quer ser assertivo, se a gente quer ser estratégico, a gente precisa se moldar para cada um. Então, se você tem um time de geração Z, você escolheu ter esse time, né? Então, você precisa agora saber lidar com esse time. Sabendo que ele fica com raiva ou que ele cai na negação, começa, de fato, a ter uma comunicação mais branda, a ter levar ele para um ambiente um pouco mais descontraído e, principalmente, ensinar para ele essa questão do feedback, pedindo feedback para ele. Olha, me dê um feedback desse processo, me dê um feedback dessa reunião, me dê um feedback para que ele entenda que isso faz parte da cultura e que é uma coisa que faz bem. Quando ele aplica um feedback, está fazendo bem para outras pessoas. Então, com isso, a hora que você precisar dar um feedback para ele, ele vai se sentir incluído, ele vai se sentir pertencente a esse mecanismo do feedback e acaba passando um pouco mais tranquilo. Mas, de novo, é desafio, porque não é uma geração que está acostumada a ser corrigida, né? É uma geração que realmente tem um pouco mais de dificuldade, mas não é impossível, né? A gente começa a ajustar, a gente começa a falar a mesma língua e aí daqui a pouco as coisas começam a fluir. Obrigada. Raíssa. Oi, Vitória, tudo bem? Eu não sei se vocês vão conseguir me escutar muito bem, minha internet deu uma oscilada antes. Obrigada, eu acho que foi muito, muito bacana, assim, deu para absorver bastante informação que eu realmente, que nem tu falou, assim, do feedback sanduíche, era o que eu mais conhecia, então tu trouxe aí coisas que, para mim, foram bastante, vão agregar bastante, assim. Eu queria perguntar, assim, até puxando o gancho também da geração Z, né? Porque a maioria da equipe que hoje está comigo é da geração Z, mas é como estimular eles a não só receber o feedback, mas realmente a dar feedback, e não só a geração Z, porque eu tenho também outras pessoas de outras gerações, e daí normalmente eu sinto, até conversando com outras gestões, justamente esse receio, mesmo que o gestor seja mais próximo ou tenha uma abertura para falar, ainda assim eu sinto que às vezes os liderados eles têm receio em trazer alguma situação que pode ser melhoria, mesmo melhoria de processo, que eu acho que também é um feedback muito válido. Então, às vezes eles veem uma situação acontecendo e daí eles ficam tipo repetindo o mesmo erro e deixando acontecer, e daí quando a gente fala, gente, mas a gente não estava vendo isso aqui, eles vêm, nossa, não, eu já vejo faz muito tempo, mas eu não conseguia ter essa abertura, ou não me sentia confortável, ou trazem vários pontos, né? Ou até mesmo situacional, porque eu entendo que liderança também que nem tu falou, assim, é importante a gente dar um feedback, não só de erro, de acerto também, e às vezes eu não sinto que os liderados se sentem... Eu não sei dizer nem se capaz ou com tranquilidade, ou se ainda para as gerações mais antigas fica aquele negócio de para a liderança eu não posso falar algumas coisas, e da geração Z eu sinto que eles ainda não têm essa cultura de feedback mesmo, no geral, assim, né? Então, queria tua Legal, opinião. Raíssa. Obrigada pela pergunta. Quando a gente não tem isso na nossa cultura, independente da geração, algumas vão ter mais dificuldades e outras nem tanto, mas independente da geração, o que ajuda a gente a estimular, porque o que falta é estímulo. As pessoas elas vêm de culturas diferentes que elas não estavam acostumadas a. Então, dificilmente elas vão conseguir até pensar nisso, porque elas não foram estimuladas para isso. Então, a gente precisa criar bons rituais que ajudem nisso. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho um ritual hoje, que é uma vez por semana, durante o período da manhã, minha agenda é travada para café com o meu time, qualquer pessoa do meu time. Eles me convidam. No começo, eles não convidavam, porque eles
tinham medo, mesmo eu dizendo assim, gente, minha agenda é para vocês, quem quiser falar comigo, ninguém queria falar comigo. Então, eu comecei a convidar as pessoas. Poxa, esse aqui faz tempo que eu não converso, ou esse aqui eu nem conheço direito. Eu colocava 30 minutinhos. E nesse meu café, eu já levava algumas perguntas. Então, assim, quais são os 3 pontos positivos do teu trabalho hoje, da tua operação, do teu time, do seu chefe? Eu pergunto muito, inclusive, para saber o que está acontecendo. E quais são os pontos que você acha que no seu processo ali deveria ser melhor, ou que você já trouxe de outra empresa que funcionava melhor lá ou aqui? Então, o ritual, ele ajuda a gente a começar a estimular. E aí, conforme eu vou perguntando para essas pessoas, no próximo café, eu vejo que elas já vêm mais preparadas. Elas pensam isso. Ah, eu vou levar, porque se a Vitória perguntar, eu vou falar. E às vezes eu nem pergunto mais, e as pessoas, posso marcar um café para conversar com você? E aí elas trazem alguns feedbacks. Só que isso nem sempre foi o melhor dos mundos. Geralmente eu preciso estimular primeiro, para depois elas criarem isso. E aí uma outra situação é a gente ter uma recorrência de one-on-one, né? Que é aquele encontro individual que a gente tem com alguém do nosso time. E aí, nesse café, é a mesma coisa. Eu levo perguntas, eu peço já para a pessoa se preparar, então eu falo, olha, nesse café eu quero ouvir um feedback seu sobre a minha gestão. Você pode levar? Então, a gente tem que ficar ali forçando os rituais para que a gente consiga realmente estimular isso, para que isso aconteça. Então, assim, lição de casa para você, Raíssa. Pensar em 2 ou 3 vezes durante um mês que vai ser um estímulo de feedback. Por exemplo, se você tem alguma reunião que acontece mensalmente, faz um quebra-gelo no começo da reunião. Todo mundo tem que abrir o e-mail aqui e escrever um feedback para alguém que te ajudou muito durante esse mês, um feedback de reforço de comportamento. Então, cria em 3 gatilhos, 3 rituais durante o seu mês que obrigam as pessoas a entrarem nesse mundo do feedback. E aí, conforme as coisas forem acontecendo, você vai aumentando. E aí, quando começa a acontecer de forma espontânea, que agora faz parte da cultura, você pode até ir tirando esses rituais, porque as coisas já vão estar acontecendo no automático. Então, por enquanto, é estímulo, é a gente realmente criar rituais para estimular as pessoas nisso. Certo? Mais alguém? Pessoal, mais alguma pergunta? Eu estou mandando aqui no chat o nosso link da pesquisa de satisfação. A gente está caminhando, então, mesmo para o final do webinar. Ju, eu só queria pedir uma ajuda para as pessoas antes de me despedir. Vocês vão receber o material. E nesse material, a gente tem um QR Code para uma pesquisa em relação à gestão de pessoas. Então, se você é líder de algum escritório de contabilidade, se você é RH de algum escritório de contabilidade, enfim, se você não é, você manda para a liderança ou para quem é RH dentro do escritório contábil para responder essa pesquisa. Essa pesquisa, ela resulta num estudo de mercado de gestão de pessoas, onde a gente compara rotatividade, melhores benefícios, média salarial, enfim, todas as informações de gestão de pessoas. É uma pesquisa em conjunto com contabilidade consultiva do Pedro Neri. Então, a gente faz realmente para reunir todos os dados estratégicos de gestão de pessoas do mercado contábil. Todo ano a gente solta. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Dura 10 minutinhos para responder ali algumas questões em relação à empresa de vocês hoje. Bacana. Combinado? E como a Brapsa, eu vou pedir uma coisa. A hora que você tiver o resultado dessa pesquisa também, compartilha com a gente, para a gente mandar para todos os associados da Brapsa. Vai em primeira mão para vocês. Perfeito. Pessoal, mais alguma interação? Acho que não. Vitória, muito obrigado pelo conteúdo. Foi uma manhã muito bacana. Imagina, eu que agradeço. Um tema super enriquecedor. Espero que a gente tenha vocês aqui novamente para a gente tratar outros temas super relevantes da área de RH. Fica o convite. Em nome da Brapsa, deixo o convite aqui. E assim que você tiver mesmo, então, o resultado da pesquisa, compartilha com a gente, tá bom? Combinado, gente. Até o final de março a gente já tem esses números em mãos. Estamos na reta final, então me ajudem com a pesquisa e em breve eu volto com material detalhado. Queria agradecer a todo mundo que ficou até agora, dizer para vocês também acompanharem a Conectab nas redes sociais. O meu @ também é a Karen. Karen, se você puder mandar até aqui no chat para o pessoal. Também ficou dúvida, alguma coisa, não deu tempo de falar, ou eu não podia abrir o microfone para falar, manda lá, eu vou responder todo mundo com o maior prazer.
Obrigada, gente. Boa sexta-feira para vocês. Obrigada, pessoal. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Acho que se não chegar seu arroba aqui no chat, tem na apresentação. Eu compartilho na apresentação. Tem mesmo. Isso aí. Tá certo, pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. tchau, tchau.